Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da disciplina Introdução à Mecânica de Sólidos. Agora a gravação de conteúdo número 5. O assunto é o estado plano de tensão. Lembrando que na atividade anterior vocês fizeram um estudo dirigido, né? Tem aquele texto sobre o estado de tensão. É bom ter aquele texto em mente, porque o que nós vamos ver vai ser uma continuação desse assunto, tá? Então, o estado plano de tensão é caracterizado por três componentes, σx, σy e tal xy. Vocês sabem o tensor das tensões é simétrico, tal xy igual a tal yx. Σz, tal zx e tal zy são nulos, então podemos dizer que todos os componentes de tensão estão num único plano, né? Por isso, estado plano de tensão. É característico de chapas finas carregadas, né, no plano da chapa, ou de superfícies livres, como mostram essas duas figurinhas aqui. Um outro exemplo muito característico de análise pelo caso plano é o de vaso de pressão de parede fina, que nós veremos numa próxima aula. Ok? E lembrando que, na realidade, tudo é tridimensional. A análise plana, ela facilita os cálculos, mas após fazer os cálculos pelo estado plano, é necessário fazer uma reconsideração como tridimensional, que nós vamos ver isso numa próxima aula. A aula de hoje vai ser o desenvolvimento do estado plano e da análise gráfica pelo círculo de Mohr. Pois bem, recapitulando, a transformação de tensão no caso plano consiste em conhecidas três componentes da tensão, σx, σy e tal xy, nós podemos calcular as componentes da tensão em qualquer outro plano de corte, desde que seja paralelo ao eixo Z. Então é como se você faça uma rotação do elemento de volume, do elemento de tensão sujeito ao estado plano, como mostrado aqui na figura da direita. Essa rotação, esse ângulo de rotação é definido pela letra θ. Então, lembrando, θ no sentido anti-horário positivo, no sentido horário negativo. Então, rotacionando esse elemento de um dado ângulo θ, nós podemos calcular as tensões normal e cisalhante num plano qualquer definido pelo '. Essa figurinha está colocando a nomenclatura, né, pela rotação do sistema de eixos XY, formando um novo sistema X' e Y', e nesse plano perpendicular ao eixo X', as tensões normal e cisalhante definidas por σx' ou tal e tal x'y são calculadas então por essas expressões que nós chamamos de 1 e 2. Então você pode chamar de σx' ou σθ, tal x'y ou tal θ. É a mesma coisa, tá? E o que você chamaria de σy', a terceira componente de tensão no elemento rotacionado, seria o sigma de θ mais 90. Né? Lembrando que o ângulo θ, então, é esse ângulo de rotação aqui. Pois bem, note que nas expressões para o cálculo de σθ e tal θ, dado um ângulo θ qualquer, aparecem senos e cossenos de 2θ. É importante você se lembrar disso, porque isso vai ter um reflexo na hora da gente fazer a análise gráfica, que será desenvolvida na aula de hoje. Além disso, como as tensões normal e cisalhante, elas dependem de cossenos e senos, que são funções trigonométricas, nós vimos que é óbvio que deve aparecer valores extremos, né? Essas funções são periódicas e oscilam entre dois extremos. Por exemplo, se você estiver pesquisando os extremos da função σθ, né, os valores extremos da tensão normal, você obtém aquela equação que nós chamamos de equação número 3, tangente de 2θp igual a 2 tal sobre σx menos σy. θp, porque nós chamamos esses planos, os planos de corte onde a tensão normal assume os seus valores extremos, de planos de corte principais. Tá? E com isso, determinando os planos de corte principais, a solução dessa equação trigonométrica, né, seria os valores de 2θp,
são dois ângulos defasados de 180 graus que, como aqui está multiplicado por 2, quando você transporta isso para o elemento de tensão, você vai dividir por 2, né? 2θp dividido por 2 dá θp, que é o ângulo correspondente ao elemento de tensão. E aí você vê que os dois planos de corte correspondentes aos valores extremos da tensão normal, o valor máximo e o valor mínimo, estão defasados de 90 graus. Ou seja, dá para você montar um cubo elementar em cujas faces atuam os valores extremos da tensão normal. E como nós já vimos também, nos planos de corte onde a tensão normal assume os seus valores extremos, a tensão cisalhante vale 0, por isso não tem tensão de cisalhamento aqui, né? Pois bem, agora nós vamos mostrar como que a partir dessas expressões nós podemos obter um método gráfico de análise de tensão conhecido como círculo de Mohr, que foi definido por um engenheiro alemão no final do século XIX, né, o engenheiro Otto Mohr, e esse método serve também para você analisar, por exemplo, momentos de inércia de figuras planas, né, também obedecem a essa análise gráfica que nós chamamos de círculo de Mohr. Nós vamos pegar as equações de sigma θ e tal θ, elevar ao quadrado e somar. Só que antes disso, você vai separar, deixar na esquerda todos os termos onde não aparece senos e cossenos de 2θ, e à direita os termos onde aparece seno e cosseno. Na verdade, o que você vai fazer é pegar esse termo σx mais σy sobre 2 e levar para a esquerda. Então, procedendo dessa forma, nós obtemos essas expressões aqui. As expressões que ficam do lado direito têm dois termos, né? Um termo em seno e um termo em cosseno. E quando você eleva ao quadrado, você pode abrir usando o binômio de Newton, né? A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB, né? Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. É isso que a gente fez aqui para a primeira equação. Deixamos o primeiro termo quietinho e no segundo termo nós calculamos o quadrado. Né? Ok. Fazendo da mesma maneira para a segunda equação, a equação de tal θ, note que enquanto na primeira equação aparecia σx menos σy sobre 2, é um dos termos, na segunda aparece σy menos σx, que é a mesma coisa que essa vezes menos 1. Pois bem, se você multiplica aqui por menos 1 e multiplica aqui fora por menos 1 também, você não altera o resultado. E é isso que nós fizemos ao escrever esse termo, né? Menos σy menos σx, colocando o sinal de menos aqui fora, não altera o resultado. Com isso, nós temos mais esse termo e menos esse termo, que vai facilitar na hora da gente somar, ele vai desaparecer. Então, fazendo a soma, esses dois termos, então, um cancela o outro, um é menos o outro, notando que, caminhando aqui da direita para a esquerda, notando que o tal ao quadrado ele está multiplicado aqui em cima por seno ao quadrado de 2θ e aqui por cosseno ao quadrado de 2θ. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, isso daqui vai ficar tal ao quadrado. Está aqui embaixo. Ó. Continuando a nossa soma, veja que o próximo termo, σx menos σy por 2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de 2θ, σy menos σx por 2 ao quadrado, seno ao quadrado de 2θ. Eles não são iguais, um é igual a menos o outro. Mas você sabe que a ao quadrado é igual a menos a ao quadrado, né? Então, não importa se esse sinal aqui é mais ou menos, o resultado da conta é o mesmo. Então, você pode pegar qualquer um dos dois valores, a gente pega esse aqui de cima, e, de novo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, nós ficamos com esse termo aqui. Então, a soma desses dois termos dá isso. E o lado esquerdo da equação, nós temos o primeiro termo, que está aqui, e o segundo termo, tal θ ao quadrado. Eu escrevi tal θ menos 0 ao quadrado, para vocês verem a analogia que nós vamos fazer. Pois bem, vocês devem se lembrar que a equação da circunferência num plano xy é dada
por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde r é o raio, a e b definem o centro da circunferência num plano xy. Perceba que essa equação e essa são similares. Se você adotar um sistema de eixos, onde no lugar das abscissas do x você coloque os valores de sigma, e no lugar das ordenadas, o y, você coloque os valores de tal, da tensão de cisalhamento, isso daqui vai definir uma circunferência cujo centro tem essas coordenadas e cujo raio ao quadrado é dado por esse valor. Então é o que nós vamos ver no próximo slide que está aqui. Essa é a expressão. E aqui nós temos o primeiro exemplo, então, do que seria o círculo de Mohr, com centro. A coordenada do centro é σx mais σy por 2 e 0. E o raio é a raiz quadrada de σx menos σy por 2 ao quadrado mais tal ao quadrado. Então, o centro do nosso círculo de Mohr sempre vai estar sobre o eixo das abscissas. Tá? E a tensão normal máxima, uma coisa que a gente ainda não tinha visto, né? Quanto vale o máximo valor da tensão normal? Agora é fácil você perceber que é o ponto mais à direita do círculo de Mohr, ele vale centro mais o raio, σx mais σy por 2, mais a raiz quadrada desse termo, né? Desses dois termos que está aqui. Nós temos então o ponto A é a tensão normal máxima, que nós chamamos de σ1. E o ponto B vai ser a tensão normal mínima, é o centro menos o raio, é só trocar o sinal aqui. Então assim fica demonstrado graficamente os valores extremos da tensão normal. E da tensão cisalhante também vai ser muito fácil de ver, porque você já está observando daqui que a tensão cisalhante máxima vai ser o raio do círculo de Mohr. Essas coisas a gente não tinha demonstrado ainda, você está vendo graficamente a demonstração desses resultados. Né? Bom, então eu vou passar agora um roteiro para você traçar o círculo de Mohr para resolver um dado problema. Note que esse método foi proposto lá no final do século XIX, onde não tinham calculadoras, computadores, era complicado, mais difícil fazer contas. Então, você resolver um problema graficamente era bem mais fácil do que resolver fazendo cálculos manuais, né, cálculos braçais. E até pouco tempo, relativamente pouco tempo, nós fazíamos o círculo de Mohr usando papel gráfico, milimetrado, compasso, transferidor, né, essas coisas que atualmente estão em desuso. Mas ainda assim o círculo de Mohr é muito útil para resolver determinados problemas que seriam mais complicadinhos se você não tivesse essa ferramenta gráfica, como você vai ver daqui a pouco. Então, seja aí um estado de tensão plana, onde nós temos a tensão normal σx, a tensão normal σy e as tensões cisalhantes tal xy e tal yx, que é igual a tal xy, vocês sabem, a simetria do tensor-tensão. Nós vamos começar definindo um sistema de eixos, sigma tal, né, o eixo das abscissas você vai marcar a tensão normal, o eixo das ordenadas você vai marcar a tensão de cisalhamento. E aí nós começamos por marcar os valores de σx e σy. Obviamente você tem que definir uma escala e converter esses valores dentro dessa escala. Obviamente, o σx e o σy podem ter diferentes relações entre eles. O σx pode ser maior que o σy, ou o σy pode ser maior do que o σx. Um deles pode ser negativo, ou os dois podem ser negativos. Um pode ser zero, enfim, os dois podem ser iguais. Não importa, o círculo de Mohr sempre vai dar certo. Tá? É importante você se lembrar disso. Pois bem, mas com finalidade didática nós vamos adotar essa configuração e vamos mostrar aqui como é que o círculo de Mohr representa o estado de tensão. Pois bem, marcando aqui os valores de σx e σy, é fácil perceber que
a distância entre esses dois pontos vale σx menos σy. E a metade dessa distância vai definir um ponto que está igualmente espaçado, né, entre os dois componentes de tensão. Então, esse ponto que eu chamei de C, a distância dele até σx vale σx menos σy sobre 2. E a distância desse ponto até a origem? Bom, é esse caminho aqui, olha, cujo valor é σy mais σx menos σy sobre 2. Fazendo a continha, você percebe claramente que o resultado dá σx mais σy sobre 2. E é exatamente essa a posição do centro do círculo de Mohr, como nós vimos alguns slides atrás, né? Então, esse ponto vai ser o centro do círculo de Mohr. Bom, em seguida, nós vamos marcar agora a tensão desse cisalhamento. Só que nós não vamos usar o sinal, tá? Por uma razão simples. No círculo de Mohr, dois pontos correspondentes a planos defasados entre si de 90 graus, eles deverão estar defasados de 180 graus, porque o ângulo no método gráfico, no círculo, é contado em dobro. Lembra, nas equações de sigma θ e tal θ, aparecem senos e cossenos de 2θ. O círculo de Mohr representa essas equações. E nessas equações, o plano de corte, o θ, é contado em dobro. Então, dois planos, como aqui, defasados de 90 graus, no círculo de Mohr eles estarão defasados de 180 graus, ou seja, terão que estar diametralmente opostos na circunferência. E isso só será possível se nós adotarmos uma outra maneira de representar a tensão desse cisalhamento. Se nós colocarmos essas duas componentes com sinal positivo, as duas estariam acima do eixo das abscissas, e não seria possível fazer um círculo com esses dois pontos diametralmente opostos. Então, a nossa convenção será a seguinte: quando a tensão de cisalhamento gira no sentido horário, ela será representada para cima, e quando ela gira no sentido anti-horário, ela será representada para baixo. Por exemplo, nessa figura aqui, no plano de corte, onde atua a tensão normal σx, as tensões cisalhantes, veja, esse plano é o mesmo, né? As tensões cisalhantes, essas duas setinhas, estão formando um binário aqui que gira no sentido anti-horário. Anti-horário é para baixo. Então, esse tal xy vai fazer um par aqui com o σx, vai definir o ponto tx. O que é o ponto tx? Esse ponto é um ponto que pertence à circunferência e cujas coordenadas são as componentes da tensão que atuam no plano perpendicular ao eixo x. Da mesma forma, no plano perpendicular ao eixo y, as componentes da tensão são sigma y e tau yx, que aqui está girando no sentido horário, portanto o horário é para cima, e então nós temos as duas coordenadas do ponto que eu vou chamar de ponto ty, que representa então os componentes da tensão no plano de corte perpendicular ao eixo y. Tendo dois pontos pertencentes aqui à circunferência, você pode ligá-los por uma reta, né? Você vai ver que essa reta vai passar pelo centro. E a distância do ponto C até o ponto TY é igual à distância do ponto C até o ponto TX, é exatamente o raio do círculo de Mohr. Você pode, então, colocar a ponta seca do compasso no ponto C e traçar a nossa circunferência, que vai ser o nosso círculo de Mohr. Círculo porque quando você for fazer a análise tridimensional, você vai ver que alguns pontos no interior de algumas circunferências também representam planos de corte, tá? Mas por enquanto vamos nos restringir à circunferência, e cada ponto dessa circunferência, as coordenadas de cada um desses pontos, representa as componentes da tensão num dado plano de corte, ok? Pois bem, mas agora nós vamos mostrar graficamente o valor do raio. Então você pode obter aqui, olha, o raio como sendo a
hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos valem o cateto horizontal, você já viu, sigma x menos sigma y sobre 2, e o cateto vertical ele vale tal xy igual a tal yx, a gente chama simplesmente de tal, né? Portanto, usando o teorema de Pitágoras, você pode calcular o raio, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, mostrando aqui graficamente a representação daquelas equações analíticas que nós havíamos escrito anteriormente. Ok? Pois bem, agora vamos mostrar os valores extremos da tensão, sigma 1 e sigma 2, né, que, como nós já comentamos, a tensão máxima é igual ao centro mais o raio, a tensão mínima, que está aqui, tensão normal mínima é o centro menos o raio, exatamente isso aqui. Centro mais o raio, centro menos o raio. Nós temos sigma 1 e sigma 2. Antes de falar dos planos de corte principais no círculo de Mohr, vamos ver a tensão cisalhante máxima. A tensão cisalhante máxima, que está nesse ponto e também nesse ponto aqui de baixo, ela tem o valor do raio do círculo de Mohr, que você já calculou por essa expressão aqui. Agora, observe o seguinte. Você vai notar como contam-se os ângulos no círculo de Mohr. O plano de referência é sempre o plano onde atua o sigma x, o que significa que no círculo de Mohr é o ponto Tx. Ele vai ser a referência para a contagem de ângulos. Se não, veja o seguinte, observa esse ângulo aqui que eu chamei de alfa, que é o ângulo entre o ponto Tx e o ponto correspondente à tensão normal máxima, que eu chamo de sigma 1. Como é que eu determino esse ângulo? Pois bem, você pode calcular a tangente desse ângulo, usando aqui um triângulo retângulo, como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fica aqui, olha, alfa igual a arco tangente de cateto oposto, vale tal, cateto adjacente é o sigma x menos sigma y por 2. Esse 2 que está dividindo passa para lá multiplicando, essa equação é exatamente a equação de 2θp, que nós havíamos deduzido, né? A dedução está lá no texto da atividade 5. O que significa que o alfa é exatamente igual ao 2θp1. E qual é o significado disso? A partir de Tx, se você girar até sigma 1, esse ângulo de rotação corresponde ao 2θp1. E é exatamente o ângulo definido por essa expressão. E isso vale se você estiver interessado em calcular as componentes de tensão em qualquer outro plano de corte. Por exemplo, suponha que nesse estado de tensão surja a seguinte questão. Calcule as componentes da tensão num plano de corte cujo ângulo de inclinação aqui, cujo ângulo de rotação seja 40 graus positivo, 40 graus anti-horário a partir do plano de sigma x. Lembre-se que no círculo de Mohr o ângulo é contado em dobro. Você vai fazer a partir do ponto Tx, que é a sua referência, 40 graus vezes 2. Sentido anti-horário, 40 graus vezes 2, você vai girar 80 graus. E esse ponto aqui a 80 graus, as coordenadas desse ponto, a coordenada sigma e a coordenada tal, são as componentes da tensão no plano de corte que você está querendo analisar. Então o círculo de Mohr mostra todos os possíveis planos de corte que você pode obter girando o elemento de tensão em torno do eixo Z, como nós mostramos. Ok? Bem, então está aqui destacado para você se lembrar, né? O ponto Tx vai ser a origem para o cálculo de ângulos que definem planos de corte. E agora vamos mostrar alguns problemas. O primeiro deles, num ponto da superfície livre de um componente mecânico, as tensões determinadas em relação a um dado sistema de coordenadas xy, elas têm os seguintes valores: sigma x igual a 95 megapascais, sigma y igual a 25 e tal xy igual a tal yx igual a 20 megapascais. A pergunta é, na verdade são duas: determine as tensões normais principais e os planos em que elas ocorrem.
ou seja, sigma 1, sigma 2, θp1, θp2. Determine também a máxima tensão cisalhante e seus respectivos planos de corte. Lembra, nós não definimos aqui uma expressão para calcular os ângulos de corte onde a tensão cisalhante é máxima. Poderíamos facilmente fazer isso também derivando a expressão de tal θ igualando a zero. É que realmente não precisa. Sabendo os planos de corte principais, você automaticamente vai saber os planos da tensão cisalhante máxima, porque eles estão defasados de 45 graus. Então vamos lá. Começando com as tensões principais, sigma 1 e sigma 2, eles são iguais ao centro mais ou menos o raio. Então o centro, sigma x mais sigma y por 2 vai dar 60. O raio, que é a raiz quadrada de sigma x menos sigma y por 2 ao quadrado, mais o tal xy, que é 20 ao quadrado, vai dar 40,3. Com isso, centro mais raio igual a 100,3, centro menos raio igual a 19,7. Então lembra, o centro do círculo de Mohr vale 60, o raio vale 40,3, que você já sabe que essa é a tensão de cisalhamento máxima. É outra das perguntas que ele está fazendo. E os planos de corte principais? Você vai usar a tangente de 2θp. Bom, a literatura, o livro de onde eu tirei isso daqui está chamando de θn, né, que é o referente à tensão normal, é a mesma coisa que o θp, que nós chamamos aqui no nosso curso, tá? 2 tal sobre sigma x menos sigma y, isso vai dar 4/7, ou seja, o 2θp, arco tangente disso, vai dar 29,8 graus, o θp, você divide isso por 2, vai dar 14,9. E você tem o θp mais 90, vai dar 104,9, são os dois planos de corte principais. O importante é você saber aqui que esse primeiro resultado não dá para saber de antemão se ele corresponde a sigma 1 ou sigma 2, a tensão. Uma das maneiras, ou você poderia pensar na derivada segunda da equação de tal θ, de sigma θ, perdão, ver se é positivo ou negativo. Você pode pegar o valor desse ângulo, o dobro dele, e colocar na equação de sigma θ para ver se vai dar 100,3 ou 19,7. Ou você pode ver pelo círculo de Mohr, como nós estamos mostrando aqui. Esse é o círculo de Mohr do nosso problema. Lembra que nós falamos? 60 é o centro, 40,3 é o raio, que corresponde também à máxima tensão desse cisalhamento. Os pontos Tx e Ty estão aqui, olha só. Esse ponto corresponde a 95 e 20, está aqui 95 e 20. O 95 está girando no sentido anti-horário, por isso está para baixo. Esse ponto aqui corresponde ao 25 e 20, está aqui 25 é a tensão sigma y e 20 é a tensão de cisalhamento. Com isso você traçou o círculo de Mohr. E o 2θp1 é o ângulo entre o ponto Tx e o sigma 1. Percebe-se claramente, você pode obter aqui, por meio desse triângulo retângulo também, o valor desse ângulo é 29,8. É positivo porque você está girando no sentido anti-horário. Então, 2θp1 vale 29,8, que significa que θp1 é 14,9 positivo. Então, olha só, a partir do plano vertical, se você girar 14,9 graus no sentido anti-horário, você vai obter um plano de corte no qual atua a tensão normal máxima sigma 1. Tá? Aqui, sigma 1 vale 100,3. E se você fizer 14,9 mais 90, você vai obter aqui esse plano de corte, que corresponde a essas duas linhas, no qual atua a tensão normal mínima, 19,7, que está aqui. No círculo de Mohr, o ângulo é contado em dobro, então 2θp1 mais 180, você chegaria no ponto correspondente ao plano de corte, onde atua o sigma 2, que é a tensão normal mínima. Nesses dois planos de corte, a tensão cisalhante vale zero, como está mostrado aqui. Pois bem, e a tensão cisalhante máxima? Veja, a partir do ponto Tx, se você caminhar até aqui, você vai obter um dos planos da tensão cisalhante máxima. Quanto vale esse ângulo? Olha, você já conhece o 2θp1. Fazendo 2θp1 menos 90,
você obtém exatamente esse ângulo que corresponde ao plano de tensão cisalhante máxima. Se você fizer 2θp1 mais 90, você vai chegar no outro plano. Então são dois planos de corte. No círculo de Mohr, eles estão defasados em relação ao plano principal de 90 graus, o que significa que no elemento de tensão isso corresponde a 90 dividido por 2, que dá 45 graus. Então, se você fizer 14,9 menos 45, você vai obter um dos planos de tensão cisalhante máxima, que é exatamente esse que está aqui embaixo, onde a tensão cisalhante está girando no sentido anti-horário. É o que está mostrado aqui, olha só. Então, 14,9 menos 45, a partir do plano vertical, dá menos 30,1, ou 30,1 no sentido horário. Aqui no círculo de Mohr, isso corresponderia a 60,2 graus. Nesse plano, a 60,2 graus no círculo de Mohr, as tensões ou as componentes de tensão valem. A tensão normal é igual a 60, que é o centro do círculo, e a tensão de cisalhamento vale 40,3, que é o raio do círculo de Mohr. Então, note bem, nos planos de corte, onde a tensão cisalhante é máxima, você vê claramente que esses planos estão a 90 graus um do outro também, estão diametralmente opostos no círculo de Mohr, e nesses planos as tensões normais têm o mesmo valor. Então, se você está analisando um estado de tensão onde as tensões normais em dois planos mutuamente perpendiculares são iguais, têm o mesmo valor, isso significa que a tensão cisalhante que atua nesses planos já é o raio do círculo de Mohr, já é a tensão cisalhante máxima desse estado de tensão. Ok? E, obviamente, o valor da tensão normal já seria o centro do círculo de Mohr. Tá? Pois bem, passando aqui para o segundo problema. Um ponto na superfície de um sólido em equilíbrio está sob estado de tensões indicado na figura. Aqui a tensão σx vale 5, σy vale menos 20, e a tensão cisalhante, veja, pela nossa convenção de sinal, essa tensão cisalhante de 10 megapascais ela é negativa, então ela vale menos 10. Determine as tensões principais e os planos de corte principais, mesma coisa do problema anterior, a máxima tensão de cisalhamento e o correspondente valor da tensão normal. Isso aqui é o raio e o centro do círculo de Mohr. Represente graficamente o estado de tensão no círculo de Mohr e responda ainda. A novidade desse problema é essa última pergunta. Responda qual o valor da tensão cisalhante nos planos de corte em que a tensão normal é nula. Quero ver como é que a gente vai responder a essa pergunta. Começando então, só para fixar, σx é igual a mais 5, σy menos 20 e tal xy é igual a tal yx, a gente omite o índice, tal igual a menos 10 megapascais. Calculando as tensões principais, agora vocês já estão, até decoraram a fórmula, né, tenho certeza. Então, σ1 e σ2 é igual a centro mais ou menos o raio. Centro é menos 7,5, o raio é a raiz quadrada disso, que vai dar 16, σ1 vai ser mais 8,5, σ2 vai ser menos 23,5. Os planos de corte principais. Você usa a equação 3, tangente de 2θp, 2 vezes menos 10 sobre 5 menos 20. Então vai dar mais 25. Então, menos 20 sobre 25 vai dar menos 0,8. Os planos de corte principais correspondem, então, a tangente ou arco tangente, são os ângulos cuja tangente vale menos 0,8. Né? Então, estamos aqui, olha, 2θp vai ser menos 38,66, é o arco tangente de menos 0,8. E com isso nós vamos ter o θp, eu chamei θp asterístico, é menos 19,33, é a metade disso. E o θp2 asterístico é menos 19,33 mais 90, vai dar 70,67. Eu preciso descobrir qual desses ângulos corresponde ao σ1 e qual deles corresponde ao σ2. Então, vamos ver no círculo de Mohr direto, tá? Aqui está o círculo de Mohr desse problema. Note que como a tensão cisalhante aqui é negativa, ela está girando no sentido horário no plano em que atua σx, o ponto Tx não está mais aqui embaixo, como no exercício anterior, ele está aqui em cima.
E isso é importante você perceber que o ponto TX ele pode estar em qualquer posição do círculo de Mohr, vai depender do seu elemento de tensão, tá? Do seu estado de tensão. Num elemento em que o σy seja maior do que o σx, por exemplo, o seu ponto TX vai estar no lado esquerdo do círculo de Mohr, tá? Então, é importante gravar isso. Bem, vocês podem usar então os seus conhecimentos para verificar o que foi feito aqui. Mas o σ1 nós já calculamos, 8,5, o σ2 menos 23. Tendo σ1 e σ2, você traça uma bola aqui e acabou, você já tem o problema resolvido, tá? Marca esse ponto cujas coordenadas são menos 10, 10 girando no sentido horário, e o σx, que é 5, e nós temos o ponto tx, que é a origem para a contagem do ângulo. De tx para σ1, que é o 8,5, eu estou girando aqui, olha, no sentido horário, portanto o ângulo é negativo, e esse ângulo é exatamente o meu 2θp1, e óbvio, ele vai ser o menos 38,66, né? Ele não vai ser o mais 140. Então, a outra tensão principal, que seria 2θp1 mais 180, vai dar o mais 140. Daqui até aqui nós temos 140 positivo, porque eu estou girando no sentido anti-horário, e vou chegar no σ2. Então, o 2θp1 vale menos 38, o 2θp2 vale mais 140, dividido por 2 nós temos θp1 menos 19,33, θp2 mais 70,67. Então, agora eu já determinei pelo círculo de Mohr, eu sei qual desses dois ângulos corresponde ao σ1 e qual deles corresponde ao σ2. Eventualmente, o primeiro que você calcula vai corresponder ao σ2, tá? Fique atento a isso. Você sempre tem que verificar qual é o da máxima tensão normal, que eu chamo de θp1, qual é o da mínima, que eu chamo de θp2. Bom, a outra pergunta, a tensão cisalhante máxima, você já sabe, é o raio do círculo de Mohr, nós nem vamos escrever aqui, e a tensão normal, o raio vale 16 aproximadamente, e a tensão normal nos planos de tensão cisalhante máxima vale menos 7,5, que é o centro do círculo de Mohr. Vamos aqui passar para responder a outra pergunta, que é: quanto vale a tensão normal nos planos de corte onde a tensão... quanto vale a tensão cisalhante tal nos planos de corte onde a tensão normal é nula? Então, tensão normal sigma, 0. Eu tenho aqui, olha, nesse plano de corte, correspondente a esse ponto aqui, a tensão normal vale 0. E eu tenho a tensão cisalhante diferente de 0. Eu não sei quanto vale. Aqui embaixo também a mesma coisa. Então eu tenho dois pontos correspondentes a dois planos de corte, onde a tensão normal vale 0. Eu quero saber quanto vale a tensão de cisalhamento nesses pontos. Analiticamente, você poderia responder essa pergunta usando a expressão de σθ e igualando a 0. Então eu sei, σθ igual a 0, eu quero saber quanto vale o θ. E aí resolva essa equação trigonométrica, não é tão fácil, mas eventualmente você consegue resolver, você acha os valores de θ. Com esses valores de θ, você substitui na equação de tal θ e calcula a tensão de cisalhamento, que foi a nossa pergunta. Se você quiser fazer assim, boa sorte. Nós vamos mostrar que fazer graficamente é muito mais fácil, tá? Olha, a partir do centro, você pode definir aqui um triângulo retângulo cujos catetos são... o cateto horizontal é igual exatamente ao valor do centro, e o cateto vertical é a tensão cisalhante que você está procurando. E a hipotenusa é o raio. Você pode fazer isso tanto para cima como para baixo. Vamos dar uma limpada nesse círculo de Mohr e mostrar isso que eu estou falando. Olha só, está aqui o círculo de Mohr, a origem do sistema de coordenadas, o centro que vale 7,5, o raio que vale 16, como vocês se lembram, e aqui o tal 0, a tensão cisalhante no plano de corte onde a tensão normal é 0. Eu denotei como tal 0. Então eu extraí esse triângulo retângulo aqui. De novo, você vai usar Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos, isola o tal 0, faz essa continha
e obtém 14,13. Então esse valor aqui, olha, 14,13 no sentido horário, nesse plano de corte, no sentido anti-horário, nesse plano de corte. Mas aí pode aparecer a pergunta, né? Quais são esses planos de corte? Bom, você vai calcular esses planos de corte referenciando em relação à origem, que é o ponto TX, que é o plano de corte onde atua o sigma x. Então vamos ter que recuperar aqui o ponto TX, eu desenhei nesse outro círculo aqui, olha. Lembrando onde está o ponto TX, aqui é o sigma 1, então o ângulo entre TX e o sigma 1 vale 2θp1, você já calculou. Mas para encontrar os planos onde a tensão cisalhante, da tensão cisalhante ou da tensão normal é nula, eu tenho que de TX girar daqui até aqui e daqui até aqui. Pois bem, vamos pegar esse ponto aqui de baixo primeiro. Saindo de TX para chegar nesse ponto, eu vou caminhar 2θp1, que é negativo, mais esse ângulo, que também é negativo, eu continuo girando no sentido horário, eu chamei esse ângulo de φ. É fácil determinar esse ângulo φ, né, usando esse triângulo também, é o mesmo triângulo que eu já usei, mas olha só, cosseno de φ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Aqui, eu já tinha esses valores, o φ vale 62,5. É o valor desse ângulo. Só que aqui, como eu estou caminhando no sentido horário, ele vai contar negativo. Então, o 2θ que eu estou procurando é igual a 2θp1 mais o φ. Então vai ser o menos 38, né, mais menos 62. E o outro ângulo, que é o que está aqui em cima? Bom, é como você vai caminhar no sentido positivo, e quanto que você está caminhando? O φ menos 2θp1. Né? Então você tem esse ângulo todo aqui é φ, esse aqui é 2θp1, então φ menos 2θp1 vai dar esse ângulo positivo, porque de Tx para chegar nesse ponto eu estou caminhando no sentido anti-horário. É o que está escrito aqui, olha. O meu primeiro ângulo, que é o daqui de baixo, é o... Não, perdão, é o de cima, né? É o 62,05, o φ, menos 38,66, que é o 2θp1, dividido por 2, que agora eu já estou no elemento de tensão, né? No círculo de Mohr o ângulo é contado em dobro. Então, para colocar no elemento de tensão, eu divido por 2, 11,7. No ponto que está aqui embaixo, eu vou caminhar no sentido horário, portanto o ângulo é negativo, menos 38,66, menos 62,5. Dividido por 2 vai dar menos 50,4, perdão, agora que eu estou vendo esse erro aqui, né, esse ângulo é negativo, o θ duas linhas correspondente a esse ponto aqui, é menos 50,4 graus. E com isso você determinou então, para os planos de corte onde a tensão normal é nula, você determinou quais são esses planos e quanto vale a tensão cisalhante nesses planos. Ok? Então agora a gente vai ter mais uma lista de exercícios para vocês fazerem e com isso a gente encerra esse conteúdo sobre estado de tensão plana. Ok?